disponível para vocês nos cadernos, a resolução dos testes vai estar resolvida, inclusive o áudio e o vídeo também. Então, acho que vamos começar, 9h31, já estamos começando. Então, deixa eu só colocar para cá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à primeira aula virtual online de Química. Nós estamos separados devido ao nosso isolamento, devido ao vírus, mas não podemos parar de fazer os nossos ensinamentos, porque as datas, pelo menos a data do Enem permaneceu, provavelmente as datas da Federal também vão permanecer. Então, no momento anterior, lá no seu caderno do A+, eu coloquei algumas informações, eu gravei algumas aulas referentes à estrutura atômica, número atômico, número de massa, e esse trabalho aqui que está aqui na tela, que é a distribuição eletrônica. Uma coisa que eu vou pedir de maneira bem encarecida. Tem uma coisa na química que vocês precisam saber, que é o diagrama de Linus-Pauling. Sem essa ferramenta, fica difícil trabalhar a tabela periódica e fica quase impossível entender ligações químicas, que é o assunto da aula de hoje. Então, página 455, página 455, tema da aula, ligações químicas. Um dos mais importantes temas para a Federal, só para você ter uma ideia, prova do ano passado caiu na primeira e na segunda fase de Química. Ano retrasado também, todo ano tem alguma informação referente a esse sistema. Só que antes de eu começar a aula, eu preciso retomar com vocês diagrama de Linus-Pauling. Primeiro, você precisa montar, não adianta nem reclamar. Ah, professor, eu preciso decorar isso, precisa. Deixa eu só aceitar algumas pessoas aqui, ó. Então, nesse procedimento, só citar uns minutinhos ainda, nesse procedimento, isso aqui é obrigatório. Então, não adianta reclamar, mas o vestibular deveria trazer. Eles não vão te dar. E você precisa saber manipular esse material. Como é que usa? Então, você vai ter as colunas SPDF, ou seja, as colunas são dos nossos 4 subníveis, e as linhas verticais são as camadas. K, L, M, N, O, P e Q. Por enquanto, ainda nós estamos na 7ª camada, com 118 elétrons. Se vai ter diagonais, você tem linhas diagonais, quando você termina uma diagonal, automaticamente começa na diagonal seguinte, sempre pela parte superior. Então, 1S2 segue a linha tracejada, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Raramente um elemento é grande dentro da distribuição eletrônica, mas nada implique que eu possa colocar elementos como 116, 118, os 2 novos elementos da tabela periódica. Agora, como é que usa isso? Então, em cima disso, eu vou te dar 3 exemplos. O neônio, o enxofre e o ferro. Se você tiver um bloco de anotações, um papel, um caderno, como é que ficaria a distribuição eletrônica do neônio 10? Nós estamos apenas separados por uma tela, mas o trabalho que você faria em sala, você vai fazer agora em casa. Neônio 10, como é que ficaria a distribuição do neônio 10? Você tem até o diagrama ali do Linus-Pauling à sua esquerda, 10. 1S2, 2S2, 2P6. Essa é a configuração eletrônica do neônio. 1S2, 2S2, 2P6. Mas o que interessa para a aula de hoje não é a distribuição, e sim o número de elétrons na camada de valência. Vocês vão perceber mais adiante que a informação mais importante da aula de hoje se baseia em número de elétrons na camada de valência. Professor, esqueci o que é camada de valência. Camada de valência é a última camada. E como é que eu determino essas camadas? Pois bem, o número 1 corresponde à camada K, número 1 a camada K, que tem 2 elétrons. Esse 2 que se repete, a camada 2 se repete com o subnível SP, quando o número se repete, some os expoentes. 2 com mais 6, 8 elétrons. Essa é a informação crucial da aula de hoje. Quantos elétrons o neônio tem na última camada? 8. É isso que vai me interessar. Agora, enxofre 16, como é que ficaria a distribuição para o enxofre 16? Montem a distribuição eletrônica, como é que ficaria até chegar ao 16? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Essa é a configuração eletrônica clássica. Agora, se eu fosse colocar isso aqui em camadas, o número 1 corresponde à camada K, que tem 2 elétrons, tem a camada K, o 2, a camada L, que tem 8 elétrons, e o 3, que se repete 2 vezes, tem 6 elétrons na última camada. Então, o que vai me interessar?
Esse enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Ponto. É isso que vai interessar muito na aula de hoje. E o último exemplo, ferro 26. Como é que ficaria a distribuição do ferro 26? Se tiver um tempinho lá, monta. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Um cuidado básico para essa última distribuição. O número 1 corresponde à primeira camada, o 2 corresponde à camada L, e agora um cuidado. O 3, ele aparece aqui, aqui e aqui. Ele aparece 3 vezes na distribuição eletrônica com 3 subníveis. Como é que você coloca isso em camadas? K2, L8, M igual a 14. 2 com mais 6 dá 8, 8 com mais 6, 14. E a última camada está em rosa, é o 4, portanto, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, esse primeiro exercício, essa primeira tela, novamente eu vou repetir. Essas telas, esses slides, eu vou deixar disponível para vocês lá no HD, ou seja, lá nos seus cadernos do A+. Então, neônio tem 8 na última camada, enxofre tem 6 e o ferro tem 2 na última camada. Isso é essencial para a aula de hoje. Sem essa distribuição eletrônica, o assunto de hoje se torna um pouco mais complicado, mas não é nada extraordinário. Então, por isso que eu comecei com uma pequena revisão, porque a ferramenta de distribuição eletrônica, ela é fundamental na aula de hoje. Aí o que acontece? Uma pequena representação. Você já deve ter visto que, na natureza, dificilmente você vai encontrar um elemento isolado. Tirando os gases nobres, o ouro, talvez, você vai encontrar grande parte dos elementos da tabela periódica sempre ligado a outro. Cloreto de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de potássio, nitrato de alumínio. São várias combinações possíveis que você encontra. A tabela periódica é um grande quebra-cabeça a ser montado com várias substâncias. Acredita-se que hoje existam aproximadamente 65 milhões de substâncias diferentes. Combinação dos elementos da tabela. E por que eles se combinam? Então, eu coloquei uma pequena introdução, e nessa pequena introdução eu vou precisar de um assunto lá do outro professor, que é a parte de propriedades periódicas. Mas eu vou trazer para vocês na tela também. A ligação química, sendo a interação de 2 ou mais átomos, está intimamente ligada ao rearranjo da estrutura eletrônica, ou melhor, dos elétrons dos átomos dentro de uma nova molécula. O potencial de ionização. Esse potencial de ionização, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Deixa eu colocar uma caneta, uma cor de caneta. Tá aqui, ó. Potencial de ionização, vai ficar grifado aqui na nossa tela. E afinidade eletrônica, ou seja, essas duas propriedades periódicas são extremamente importantes para você compreender ligação química. Professor, eu esqueci o que é potencial de ionização e o que é afinidade eletrônica. Algumas vezes a química, ela te traz informações autoexplicativas. Explicação em que o nome já me dá a resposta. Potencial de ionização e afinidade eletrônica, afinidade por elétrons. Então, em cima disso, você vai encontrar o seguinte, potencial de ionização. O que é um potencial de ionização? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Para arrancar, para você tirar, para você perder um elétron. Como é que funciona esse potencial? Então, eu tenho um elemento genérico que eu vou chamar de A, ele vai absorver energia, e na hora que você absorve energia, você arranca, e na hora que você arranca o elétron, vou ter uma carga positiva. Então, vejam bem, o meu elemento gasoso, ele recebe energia, arranca o elétron e cria uma carga positiva. Para quem lembra, como é que eu chamo essa partícula que tem carga positiva? E aí, não é desculpa, porque nós tivemos essa aula antes do nosso isolamento. Essa partícula que tem carga positiva é um cátion ou é um ânion? Pensa lá com você. Cátion ou ânion? Carga positiva indica a presença de um cátion. Agora, o que é a afinidade eletrônica? Afinidade eletrônica, o nome já diz, afinidade por elétrons. É energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura um elétron. Uma química é um negócio fantástico. Alguém está perdendo e alguém está recebendo. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e se conserva. Se eu estou perdendo um elétron, o outro tem que receber esse elétron, não ficar pairando por aí na natureza. Então, a afinidade eletrônica,
O nosso, vou chamar de elemento B, ele captura esse elétron e fica com uma carga negativa, física, acho que é a física do vado. Carga positiva, carga negativa. Quando as cargas são opostas, acontece o quê? A atração ou a repulsão? Cargas opostas, ocorre a atração. E é por esse motivo de carga positiva, carga negativa, que os nossos átomos se atraem para formar as moléculas, as substâncias. Algumas vezes na sua vida acadêmica você já deve ter assistido ou ouvido alguma aula a respeito de regra do octeto. A regra do octeto induz que, deixa eu até aproveitar esses materiais. Então, quando eu tenho essa afinidade eletrônica, as ligações em que eu vou trabalhar são as ligações iônica, molecular e metálica, ou ligação molecular ou covalente, que é a mesma coisa. Então, só para você compreender, antes de eu falar da regra do octeto, o grande objetivo da aula de hoje está resumido nessa tela: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Fácil, é um assunto simples se você prestar bem atenção na parte conceitual. Então, quando eu falo em octeto, eu estou falando nos gases nobres. Deixa eu até colocar todos eles aqui. Dos elementos da tabela periódica, os únicos, poucos elementos que são isolados, que não se combinam com quase ninguém, a não ser em condições especiais, são os gases nobres. Então, o hélio é um átomo isolado, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e radônio, eles apresentam uma característica em comum. Eles têm 8 elétrons na última camada, tirando o hélio que é o primeiro gás nobre, que só tem 2. Então, aí o que aconteceu? O que é a teoria do octeto? O elemento, para ficar estável, precisa ter uma configuração eletrônica de gás nobre. Ele precisa ter a sua configuração eletrônica com 8 na última camada, ou com 2 quando se tratar do hélio. Só que é uma regra, e tem muito mais exceções do que dentro da própria regra. Então, a regra do octeto só me auxilia. A grande consequência das ligações químicas se dá pela afinidade e pelo potencial de ionização. Então, só para lembrar, lá da tua 8ª série, primeiro ano do ensino médio, quando ele se falava em regra do octeto. Então, um elemento fica estável quando ele tem configuração de um gás nobre. Mas, na física, um elemento fica estável quando ele tem o menor conteúdo de energia. Aí ele fica mais estável. Agora, em cima disso, então, esses elementos aí, eles têm 8 elétrons na última camada, e aí começa. A primeira ligação, eu vou até me estender um pouquinho mais nessa primeira ligação, porque se você entender ligação iônica, você entendeu a aula. Basicamente, você entendeu a aula. Primeiro, ligação iônica, autoexplicativo. Iônica tem que ter o quê? Íons, professor. Exatamente. Uma ligação iônica tem que ter íons. Como é que eu vou formar esses íons? Por cátions e ânions. Lembrando, o que um cátion faz? Ele perde ou ganha elétrons? Ele perde elétrons. E o que o ânion faz? Ele recebe elétrons. Quando perde, fica com carga positiva, quando ganha, fica com carga negativa, atração entre as cargas. Fechou? Então, vamos começar. Essa ligação iônica ocorre devido à atração eletrostática, porque em física, eletrostática, cargas opostas. Carga positiva, negativa com positiva, ocorre a atração eletrostática. Entre quem? Entre um metal e um ametal. 80% da aula de hoje vai estar nessa próxima explicação. Se vocês compreenderem as próximas frases, as próximas informações, vocês matam o tema de ligação química. Quer ver? Primeiramente, na prova da Federal ou do Enem, eles não dão tabela. E como é que você vai saber, com o lápis, com a caneta e com o papel, se eu tenho um metal ou um ametal? Fácil. Você decore todos os 118 elementos da tabela periódica. Não precisa. Nós temos uma ferramenta muito mais importante, muito mais simples, que é a distribuição eletrônica. Por isso que eu fiz a revisão no início da aula. Quando que eu vou ter um metal? O metal, deixa eu até aproveitar outra tela, a ligação iônica envolve metais que perdem os seus elétrons, portanto, vão virar eletropositivos, vão ter carga positiva, enquanto que os ametais vão ficar com carga negativa. Os metais perdem elétrons, os ametais recebem cargas opostas, atração iônica entre íons. Agora vem a pergunta, professor, como é que eu vou saber quando que eu tenho um metal? Então, a ideia é, os metais, anotem isso, até posso esperar um pouquinho para vocês anotarem. Um metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência.
Abreviem camada de valência por C.V, CV, camada de valência. Vou repetir. Um metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na CV, na camada de valência. Tirando o hidrogênio, que tem um elétron que não é metal, e tirando o hélio, que é um gás nobre que também não é metal, os outros elementos que tiverem de 1 a 3 na camada de valência são metais. Gravou? Anotou? Vou novamente repetir. Metal é o elemento que tem de 1 a 3 elétrons. 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Isso é um metal. Professor, e o ametal? É aquele que não tem 1, 2 ou 3, ou seja, é aquele que tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Só que o nome já me diz. Ametal, prefixo A indica não, não metal. Se o metal tem de 1 a 3, o ametal tem de 4 a 7. Vocês vão perceber que essa informação, ela é muito, mas muito, muito importante. Vou dar uma ênfase nesse muito, porque é muito mesmo. O metal é a informação mais importante da aula. 80% da nossa aula se resume nessas duas frases. Metal, de 1 a 3 elétrons na última camada. Ametal, de 4 a 7 elétrons na última camada. O que o metal vai fazer? Ele vai perder os elétrons da última camada, perde todos. Se tiver 1, perde 1. Se tiver 2, perde 2. Se tiver os 3, perde os 3 elétrons da última camada. Agora, o ametal, ele ganha. Professor, mas quantos elétrons ele vai ganhar? O número mágico dos ametais é 8. A regra do octeto vale para todos os ametais, menos o hidrogênio, lógico. Então, o que acontece? Se você tiver 4 na última camada, ele vai ganhar 4 para fechar com 8. Se ele tiver 5 na última camada, ganha 3 para fechar 8. Se ele tiver 6 na última camada, ganha 2. E se tiver 7, ganha 1. Sempre no ametal. Professor, como é que eu vou saber quando é metal? Quando ele tem 4, 5, 6 ou 7 na última camada. Quantos elétrons eles vão ganhar? O número que falta para 8. Já os metais, 1 a 3 na última camada, eles perdem todos os elétrons da última camada. Essa seria a nossa classificação para os metais. Uma outra classificação. A ligação iônica, essa que nós estamos estudando, ocorre por transferência definitiva de elétrons. Ou seja, o metal perde, o ametal recebe. Um está perdendo, o outro está recebendo. É a formação de íons, ou seja, a ligação iônica, e os íons se arranjam em retículos cristalinos. É uma informação técnica teórica. Vocês vão encontrar algumas questões depois na apostila que falam assim: os compostos iônicos se rearranjam em retículos cristalinos. Verdadeiro. Aí a frase, isso aqui é um retículo cristalino. É um cloreto de sódio. Agora, a ideia é fazer um pequeno teste com vocês. Eu vou fazer a ênfase novamente: metais têm de 1 a 3 elétrons na última camada, tendem a perder. Primeiro teste. O que o sódio é na tabela? Professor, como é que eu vou saber um negócio desse? Sódio tem número atômico, se ele tem 11, como é que ficaria a distribuição para 11? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quantos elétrons ele tem na última camada? Estabelecer a ligação, pronto. Na última camada, ele tem um elétron. Se ele tem um elétron, ele perde um elétron. Se ele tem um, perde. Se perde um, ele é um metal. Se ele está dizendo... Aconteceu alguma coisa? Acho que voltou, né? O som tá bom? Voltou? 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 Acho que é conexão. Voltou? Podemos continuar? Alguém responda ali que já vejo. Voltou. Então, acho que é só o problema de conexão mesmo. Então, aí o que acontece? Voltou? Estamos aí, estamos. Fechou. Então, sódio. Vou voltar à explicação anterior, já que travou um pouquinho. Então, o sódio, fiz a distribuição eletrônica, ele tem 3s1. Ele tem um elétron na última camada. Para quem lembrou, quando tem um na última camada, é metal ou ametal? Ele é metal. Que tem um perde um elétron. Agora, se eu trouxesse para vocês o alumínio 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Quantos elétrons ele tem na última camada? É a última camada de valência que vai me interessar. Ele tem 3. Para e lembra. Se tem 3 elétrons na última camada, ele é metal ou ametal? Ele é um metal. 3 na última camada, perde, portanto, é um metal.
Isso. Então, para quem mandou ali, o rearranjo cristalino é exatamente a ligação iônica. Então, 3 elétrons na última camada, a tendência dele é perder, então ele perde 3 elétrons, logo ele é um metal. E se eu tivesse o lado oposto desse sistema? Os ametais, 4 a 7 elétrons na camada de valência. Então, o que eu falei de maneira anterior está escrito na tela. Novamente, na hora que vocês pegarem o caderno do A+, o que está escrito aqui, nessas telas, vai estar disponível para vocês. Importantíssimo, um dos assuntos mais importantes do curso de Química. Enxofre. Na hora que você percebe aqui, ó, ele tem 6 elétrons na última camada. 6. Se tem 6, ele é metal ou ametal? Opa, se tem 1, 2 ou 3, é metal. 4 a 7, ametal. O ametal ganha. Quantos elétrons esse enxofre que tem 6 na última camada vai ganhar? Quanto falta para chegar com 8? Portanto, ele ganha 2 elétrons. Fácil, é tranquilo. Metal. 1, 2 ou 3 perde todos os elétrons da camada de valência. Ametais, 4 a 7, ganha quanto? Quanto falta para 8? É uma continha básica do octeto. Um último exemplo, só para fechar. Cloro 17. Aí esse cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Reparem, qual é a ferramenta necessária, básica, exclusiva para chegar nesse tipo de resposta de distribuição eletrônica? Treinem muito bem isso, que isso que é muito mais importante que se imagina. Se ele tem 7 na última camada, o que, que vai acontecer? Ele vai perder ou ganhar elétrons? Ele vai ganhar. Ele ganha 1, 7 com mais 1, 8, fecha a estabilidade desse cloro. Essa tela, por incrível que pareça, é a tela mais importante da aula de hoje. Essa tela aqui é a tela mais importante sobre ligações. Por quê? Porque aí está a representação do que é um metal, 1, 2 ou 3 na última camada, perde todos, e o ametal de 4 a 7, ele tende a ganhar até fechar com 8. Muito mais importante do que se imagina. Aí o que, que você vai ter? Um pequeno exemplo, só para você compreender. Embora seja uma questão lá do Pará, lá do norte, mas é uma questão que pode muito bem aparecer nos nossos vestibulares ou também no Enem. Em relação ao cálcio, número atômico 20, elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio, é correto afirmar que. Então, primeiramente, o que você vai ter que fazer? Fazer a distribuição do número atômico 20. Fiz a distribuição eletrônica, ele terminou em 4s2. Deixa eu só colocar um pouco mais em destaque aqui, ó. Em 4s2. Então, significa que a minha última camada, tem 2. Quero ver se agora você prestou atenção nessa última explicação. Ele tem 2 na última camada. O que, que esse cálcio é? Metal ou ametal? Como ele tem 2 na última camada, ele vai ser um metal. Qual que é a tendência natural dos metais? É perder ou ganhar elétrons? 1, 2 ou 3. Metal tende a perder. Perder quantos? Todos os elétrons da última camada. Portanto, se encontra no terceiro período da tabela periódica, falso, porque eu tenho 4, portanto, ele está no quarto período. Possui 4 elétrons na camada de valência, falso, ele só tem 2. Possui tendência a formar íons de carga positiva. Íon de carga positiva é o que? Cátion. Cátion perde elétrons. Como ele tem 2, perde 2. Encontro a resposta correta na letra C. Então, um exemplo só para você entender a diferença entre metal e ametal. Vai ter outros exercícios depois, tem a resolução toda aí na tela, mas o que interessa para nós é que vocês entendam essa lógica. Aqui eu vou pular também. Pula. Aí, vamos voltar agora à primeira parte da noção. Provas de vestibulares vão cobrar assim. A união dos átomos X e Y, A e B, sódio e cloro, vai formar qual fórmula de composto? Então, eu vou começar com um exemplo clássico, aquele mais clássico possível. Eu quero que você faça a ligação entre o sódio e o cloro. Como é que ficaria a ligação entre o átomo de sódio e cloro? Primeiro, o sódio tem número atômico 11, fiz a distribuição eletrônica, repare que esse sódio, ele tem como última camada, ficou meio estranho, deixa eu apagar. Pronto, acabou. Então, esse sódio, deixa eu colocar a caneta, ó, ele tem, deixa eu destacar bem, 3s1, ele tem um elétron na última camada. Se tem um elétron na última camada, ele é um metal. Se é metal, perde elétrons, então ele perde um elétron. Agora, o outro elemento é o cloro, número atômico 17. Como é que ficaria a distribuição eletrônica para o 17?
Aí você faz a distribuição na última camada desse, deixa eu pintar aqui, ó. Ó, nessa última camada do cloro fica 3s2, 3p, 5. Ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7, ele é o quê? Metal ou ametal? Ele é um ametal. E o que os ametais fazem? Ganham elétrons. Professor, quantos elétrons ele ganha? Quanto falta para 8? Se ele tem 7 na última camada, ele vai ganhar 1. Olha só que interessante. O sódio está louco para perder um elétron e o cloro está louco para receber um elétron. Aí o que vai ter? Olha só, fiz uma pequena animaçãozinha aqui na tela. O sódio tem um elétron, então eu representei o elétron do sódio com uma bolinha amarela, e o cloro tem 7 bolinhas representando os elétrons da última camada. Pode ser bolinha, pode ser xizinho, pode ser asterisco, pode ser qualquer tipo de representação. Eu coloquei a bolinha. O que o sódio vai fazer? O sódio ele vai perder o elétron. Então, se percebeu ali, ó, deixa eu voltar para se perceber bem. Tem um elétron e aqui tem 7. O que acontece com aquele elétron do sódio? O elétron do sódio ele é doado, ele é transferido, ele é cedido para o átomo de cloro. Na hora que o sódio perdeu o elétron, ele ficou com carga positiva. Na hora que o cloro recebeu o elétron, ficou com carga negativa. Cargas opostas, atração. O que acontece entre o sódio e o cloro? Eles se atraem e vai formar qual composto químico? O NaCl, que é o chamado famoso cloreto de sódio. É dessa forma que vocês vão operacionar. Aí você pode perguntar assim, professor, e se tiver elementos com números diferentes de elétrons perdidos e recebidos, como é que você vai mexer com esse sistema? Vou dar uma outra representação só desse cloreto de sódio, só para você compreender bem o que acontece na ligação iônica. O sódio está lá, o cloro está aqui. O sódio, ele perde um elétron, perdeu, aí forma uma carga positiva, uma carga negativa, ocorre a atração. E nessa atração é que forma o cloreto de sódio. Talvez uma outra visão para você compreender o que está acontecendo. A visão, a memória visual é excepcional para esse tipo de matéria. Ah, está perdendo elétrons, não tem nem noção. Então eu faço essas animações para ficar mais fácil. Agora, imagine a seguinte ideia. Pula. Que eu tenho uma ligação entre sódio 11 e oxigênio 8. Vou adiantar. O sódio, acabamos de ver, ele tem um elétron na última camada, um só, e o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. E cuidado, professor, o oxigênio não é um gás nobre, ele não tem 8? Não. O número atômico dele é 8. 1s2, 2s2, 2p, 4. Ele tem 6 elétrons na última camada. Como é que vai ficar a união entre um sódio e um oxigênio? Presta bem atenção aqui. Ó. O oxigênio, deixa eu já agilizar um pouquinho aqui, ó, ele tem 6 elétrons na última camada, está em slow motion aqui, ó. 2, 4, 6 elétrons, representei o elétron na forma de um asterisco. Agora, o sódio, ele tem um elétron na última camada, só um. Ó, um só. Aí o que acontece? Esse sódio precisa perder esse um elétron, só que o oxigênio, ele tem 6, ele precisa receber 2. Opa, tem um probleminha. Se o sódio está louco para perder um elétron e o oxigênio precisa receber 2, tem um problema matemático aí. Mas, de qualquer maneira, o que vai acontecer com esse elétron do sódio? Esse elétron do sódio ele vai ser cedido, vai ser transferido para o átomo de oxigênio. Está em slow motion, mas vocês vão compreender a ideia essencial. Pronto. O sódio perdeu o seu último elétron, ficou estável. Só que o oxigênio, conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio não está estável. Se ele não está estável, como é que eu vou estabilizar esse oxigênio? Ele vai ficar assim? Não. O que você faz? O oxigênio perdeu um elétron, aquele sódio não se mexe mais. Mas o que eu posso pegar na natureza? Um outro átomo de sódio que tem um elétron na última camada. Posso pegar um outro átomo de sódio. Professor, mas eu posso? Sim, existem trilhões de trilhões de trilhões de átomos de sódio presentes por aí. O que vai acontecer com aquele elétron? Aquele elétron do outro átomo de sódio é o outro, diferente do primeiro, ele transfere o outro elétron que ele tinha, na hora que ele perde o seu elétron, ele fica estável, doa para o oxigênio. E o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na última camada, portanto, ficou estável. Os 2 átomos de sódio ficaram estáveis, o oxigênio ficou estável, e eles viveram felizes para sempre. Fim.
Como é que vai ficar a fórmula da união entre os dois átomos de sódio com um átomo de oxigênio? Simples. Como eu estou usando dois átomos de sódio, Na2, com um átomo de oxigênio. Esse é um dos mais famosos exemplos de como a ligação iônica se manifesta. Caso você tenha o metal perde. Caso o metal ou o metal ele tem uma deficiência de elétrons, está sobrando ou faltando elétron, você pode chamar quantos átomos forem necessários até que todos fiquem estáveis. Nessa hora entra o aluno do final do Apocalipse. Professor, e se não dá certo? Dá certo. Todos os elementos eles se encaixam na perda e no recebimento de elétrons. Pode ser que demore. Alguns elementos chamam 2, 3, 4, 5, mas você sempre fecha a quantidade de elétrons cedida com a quantidade de elétrons recebida. Então, essa é a ideia essencial. Tem alguns outros exemplos que vão seguir do magnésio com o cloro, mas isso já foi mostrado aqui, esqueci de mostrar aqui, que o magnésio se junta a dois átomos de cloro para formar o cloreto de magnésio. Agora, eu não preciso fazer esse monte de bolinhas, xizinhos, asterisco para chegar numa resposta. Eu posso trazer para vocês a chamada regra prática. Porém, atenção aqui, muita atenção. Executa de maneira muito rápida, mas tem que tomar cuidado. A regra prática vai funcionar assim. Para compostos iônicos, poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema reacional. Então, olha só. Nessa ponta esquerda, você vai me colocar o cátion, que vou representar só pelo C. Cátion é derivado de quem? Do metal ou do ametal? Peraí. Cátion perde. Quem perde é o metal. Quantos elétrons esse metal vai perder? Todos os elétrons da última camada. Eu vou representar esses elétrons pelo X. Então, esse cátion, esse metal, perde 1, 2 ou 3. Se tiver 1 na última camada, o meu X vale 1. Se tiver 2 na última camada, 2. E se for 3, o meu X vale 3. Agora vem o cuidado. O A é o ânion. O ânion é derivado do ametal. O ametal, ele recebe o número de elétrons, até completar 8. Então, esse A é o meu ânion. Esse Y é o número de elétrons que ele vai receber. É aí que vem o cuidado. C é o cátion, é o metal, perde elétrons. Quantos elétrons? Quantos tiver na última camada. Já o elemento A é o ânion, é o ametal. Ele recebe o número de elétrons até ficar estável. Professor, mas o que é o X e o Y? X é o número de elétrons perdidos e Y é o número de elétrons recebidos. Professor, tem como exemplificar? Tem. Próximo exemplo, quer ver? Aí você cruza, opa, volta um pouquinho aqui, ó, veja bem. O cátion você vai ter um número, o ânion você vai ter um número, como é que você monta a fórmula? Cruza os valores. Aquele número vira o coeficiente do metal, aquele X vai virar o coeficiente do ametal. Simplesmente você inverte. Talvez lá no seu primeiro ano, oitava série, o pessoal chamava da regra do escorrega. Escorrega os números, você tem a fórmula pronta. Vou te dar um exemplo, quer ver? Primeiro exemplo, uma questão de vestibular. O composto formado pela combinação do elemento X, de número atômico 20, ele não me deu quem é, se é metal ou ametal. Com o elemento Y, de número atômico 9, provavelmente tem fórmula. Primeira coisa que você teria que fazer. Distribuição eletrônica do 20. Feita a distribuição eletrônica, ele tem 4s2 na última camada. Vamos ver se vocês entenderam a aula. 4s2 tem 2 na última camada. O que esse X é? Metal ou ametal? Pense aí. Tem 2 na última camada. O que o X é? Ele é um metal. O que esse metal vai fazer? Ele vai perder ou ganhar elétrons? Perder. Quantos? Todos os elétrons da última camada. Portanto, o X vai perder 2. Então, em cima daquele X, você vai colocar o número 2. Agora, o elemento Y. Ele vai fazer a distribuição. Aliás, o X ele perde 2 elétrons, vai ficar com o número 2. Agora, o que acontece com o Y? Feita a distribuição eletrônica, ele tem 2s2, 2p5 como última camada. Então, ele tem 7 elétrons. Quantos elétrons? O que esse Y é? Ele é um metal ou um ametal? Como ele tem 7 na última camada, ele é um ametal. O que ele vai fazer para ficar estável? Ganha 1. Ganha um elétron. Então, significa que ele ganha um elétron. Vamos montar a regra prática. X é o cátion, ele perde quantos elétrons? 2. Em cima do X, vou colocar o 2. Agora, o Y é o ânion. Quantos elétrons ele ganha? Ganha para ficar estável? 1. Aí, o que você vai fazer com a fórmula? Simplesmente você inverte.
Qual é a fórmula do meu composto? X1, Y2. Olhando o conjunto de alternativas, a resposta correta, a letra B. Sem precisar fazer xizinho, bolinha, xizinho para cá, cozinha para lá, não precisa mais se preocupar com isso aí. Um outro exemplo. Aliás, vou pular esse exemplo aqui, que isso aqui é mais simples. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse exemplo que segue. É esse aqui, ó. A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons. Para. Se ele tem 3 elétrons na última camada, o que ele é? Metal ou ametal? Quando eu falei que essa é a informação mais importante, eu não estava brincando. Se ele tem 3 na última camada, ele é um metal, perde elétrons. Com outro elemento que tem 6 elétrons na última camada, um elemento Y. Se ele tem 6 na última camada, o que ele vai ser? Um ametal. Peraí, o ametal, ele ganha. Quantos elétrons ele vai ganhar? Se ele tem 6 na última camada, a tendência dele é ganhar 2. Lembrou os dois números? X tem 3 na última camada, perde os 3, vai o 3 em cima do X. O Y tem 6, ele vai perder ou ganhar? Ganhar. Ganha quanto? 2. Já sabemos os dois valores que vão me interessar. E aí, em cima disso, do X eu vou colocar o 3, e em cima do Y eu vou colocar o 2. Professor, não faz sentido? Faz. O X é o cátion, ele perde elétrons, e o Y é o ânion, ele tem 6 na última camada, ele vai ganhar 2. Aí o que eu faço com os dois números? Cruzo. Aí vai ficar um 3 aqui, um 2 aqui, olhando o conjunto de alternativas, resposta correta, letra A. Simplesmente você inverta e a fórmula sai num passe de mágica. Porém, um cuidado, um único cuidado. Eu tenho o elemento X da família 3A. 3A tem 3 na última camada. Para e pensa. Se tem 3 na última camada, o que ele é? Metal ou ametal? Ele é um metal. 3 na última camada, perde. O elemento Y está na família 5A. Se está na família 5A, ele tem quantos elétrons na última camada? 5. Portanto, para ele ficar estável, ele vai precisar ganhar. Mas ganhar quanto? 3, para fechar 8. Como é que ficariam os dois números? Então, o X está na família 3A, tem 3 elétrons na camada de valência. O Y tem 5 na última camada, portanto, 3 e 3. Perde 3, ganha 3, aí o que eu faço? Inverto 3 com 3. Só que aí tem um problema. 3 e 3 são números simplificáveis. 3 com 3 dá para simplificar pelo 3. Qual vai ser a fórmula correta desse composto? X, Y. Portanto, cuidado. Quando você tiver um elemento que perde 2 elétrons e que ganha 2, 2 e 2 são números simplificáveis. Simplifica 1 e 1. 3 e 3 são números simplificáveis, e a outra noção, 2 e 4. 2 e 4 simplifica, fica 1 e 2, aí você faz a devida inversão. Então, o único cuidado com a regra prática, quando eu tiver números simplificáveis. Ponto. Fecha esse sistema. E aí tem mais outras características, uma última informação para fechar o composto iônico, como eu falei. Eu me estendi um pouquinho mais nos compostos iônicos, porque ele dá base para todas as outras ligações. Quando eu falo em características dos compostos iônicos, antes de eu falar aqui no quadro, pense num composto iônico bem famoso que você tem lá na sua cozinha, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Descreva ele. Qual que é o estado físico do cloreto de sódio? Sólido. Eles derretem com facilidade na panela? Não. Portanto, eles têm altos pontos de fusão e ebulição, e eles apenas conduzem corrente elétrica se dissolvidos na água ou quando fundidos. Só que essa fundição ocorre a temperatura altíssima. Portanto, 3 características que vocês precisam lembrar. Altos pontos de fusão e ebulição, bons condutores de corrente elétrica somente no estado líquido ou em contato com a água, e eles apresentam-se no estado sólido à temperatura ambiente. Então, essas são as características básicas desse sistema. Aí tem um outro exercício que agora não faz parte do nosso sistema pelo nosso tempo é curto, eu vou trabalhar a parte teórica. E aí, a outra ligação que vai me interessar, vem aqui, vem, é a chamada ligação covalente ou molecular. Olha só, ligação iônica envolve um metal que perde elétron para um ametal. Isso precisa saber. O metal perde para o ametal, tem que saber. Agora, na ligação covalente, nessa ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons. Vou até destacar essa palavrinha aqui, ó. Compartilham, o compartilhamento de elétrons. A tecnologia é bom por causa disso aí. Então, compartilham elétrons. Na ligação iônica, a palavra-chave era transferência, doação,
perda, ou expressão perda de elétrons. Na ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Fiz questão de destacar aqui na tela e destaque também na sua apostila. Só que a ligação covalente, ela só envolve ametais. Ligação covalente só envolve ametais. Guardou? Ligação iônica. Metal perde para ametal que recebe. Na ligação covalente, apenas ametais. Agora, você já sabe. O que é um ametal? É aquele elemento que tem de 4 a 7 elétrons na última camada e a tendência deles é sempre de ganhar. Professor, mas como é que pode dois elementos ganhar elétrons? Eles não ganham. Então, presta bem atenção. Eu tenho 2 átomos de flúor. Cada átomo de flúor, se vocês contarem as bolinhas, tem 7 elétrons na última camada. 7. Então, tem 2, 4, 6, 7. Cada um tem 7. Um não pode perder para o outro. Então, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Simplesmente os elementos, eles compartilham o par de elétrons. E como é que eu vou fazer a contagem? Esse parzinho de elétrons aqui, deixa eu só destacar mais uma vez ali, ó. Vou pintar ali, ó. É esse parzinho, deixa eu pintar um pouco mais exagerado aqui, ó. Pronto, agora ficou melhor. É esse par de elétrons que pertence agora aos dois. Como é que eu faço a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na ligação covalente, guardem bem, existe compartilhamento de elétrons entre ametais, somente entre ametais. Quer ver outro exemplo? Imagine que você tenha os hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio tem um elétron, o hidrogênio, para ficar estável, só precisa de 2 elétrons. Por quê? Porque ele quer se parecer com o hélio. Aí o que acontece? O compartilhamento desse par de elétrons. E aí eu tenho a chamada fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica é aquela que mostra os elétrons. Aí a outra fórmula que você vai ter, deixa eu ver que horas são, opa, faz um tempo, fórmula estrutural. Cuidado agora. Para cada compartilhamento de par de elétrons, para cada compartilhamento, você vai representar com um traço. É esse traço que você vai encontrar. Esse traço mostra a fórmula estrutural. Para quem lembra, lá na química orgânica, nós representamos muitos compostos orgânicos na forma estrutural. CH3 tracinho, aquele tracinho que aparece é a chamada fórmula estrutural, o compartilhamento de um par de elétrons. E essa forma estrutural pode ser transformada numa fórmula molecular. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, portanto, esses 2 hidrogênios se combinam e eu vou ter a chamada fórmula molecular. Então, olhem bem, são 3 fórmulas que vocês vão encontrar na química na ligação covalente. A fórmula eletrônica, que envolve elétrons. Vai colocar bolinha, xizinho, asterisco, alguma coisa do gênero. Para cada compartilhamento de elétrons, um traço. E aí você junta toda a quantidade de átomos e você tem a fórmula molecular. Vou te dar outro exemplo. Imagine que você tenha o átomo de oxigênio. Primeira pergunta. Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? Na última camada. Deixa eu trocar um pouco a caneta aqui. Na última camada, esse meu oxigênio ele vai ter 6 elétrons. Então, gravou bem? O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Se eu pegar 2 átomos de oxigênio para formar a molécula do gás oxigênio, do O2, o ar que você está respirando nesse exato momento, o O2, ele tem 2 átomos de oxigênio. Entre os 2 oxigênios, que tipo de ligação que eu vou encontrar? Pois bem, então vamos lá. Aí, K2, só para ficar bem claro aqui, ó, e 6 na última camada. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, em cima disso, eu vou apresentar o primeiro oxigênio, cadê o oxigênio? E em volta desse oxigênio, eu vou colocar, só colocar um pouco mais rápido, 6 elétrons. O outro átomo de oxigênio, eu vou colocar cores diferentes. Só não pensem vocês que o elétron é rosa e azul, verde e vermelho. Não é. É só para você fazer a representação. Então, tem um oxigênio com 6 e outro oxigênio com 6. Pergunta, pensa aí. Pode ter ligação iônica entre 2 oxigênios? Não, porque a ligação iônica precisa de íons. E para ter íons, alguém perde metal, alguém recebe a metal. Aqui eu tenho 2 elementos com 6, então eu não posso ter ligação iônica. O que eu vou ter? Compartilhamento de elétrons. É muito comum você encontrar prova com esse tipo de simbologia, um retângulo entre o par de elétrons compartilhados. Só como é que eu vou fazer a contagem agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nenhum dos dois oxigênios está estável. O que eu faço agora? Uma outra ligação. O professor pode? Lógico que pode. Você vai fazer quantas ligações forem possíveis para fechar 8 na última camada. Então, o que eu faço? Uma outra ligação. Aí, outro compartilhamento de elétrons, e agora contem quantos elétrons eu tenho na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos os oxigênios estão com 8, ambos estão estáveis e ambos estão felizes e viveram assim para sempre. Então, entre os dois oxigênios, 2 compartilhamentos de elétrons. Uma dupla ligação. Então, para quem lembra da química orgânica, essas duas ligações, a sigma e a pi, representam, obviamente, uma dupla ligação, não é um igual, isso aqui não é oxigênio igual a oxigênio, isso aqui é uma dupla ligação, e a fórmula molecular é 1O2, para ver se você realmente captou a mensagem. Vou te dar um último exemplo. Na ligação covalente, eu vou pegar o nitrogênio. Quantos elétrons esse nitrogênio tem na última camada, a camada de valência, que é a camada que me interessa? 1s2, 2s2, 2p3. Na última camada que está em rosa, ele tem 5 elétrons. K2, e aí o L valendo 5 elétrons. Entre dois nitrogênios, que tipos de ligações, que ligação que você vai encontrar? Por isso, vamos fazer a nossa montagem. Primeira montagem, o nitrogênio tem 5 na última camada, o outro nitrogênio também tem 5. Isso aqui é a chamada fórmula eletrônica. Estou mostrando os elétrons em ação. Como tem 5 e 5, não tem metal. Professor, como é que você sabe que não tem metal? Metal tem de 1 a 3. Se não tiver 1 a 3, não tem metal, só tem ametais, ligação covalente. Aí o que você faz? Faz a primeira ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está estável. Faz a segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. Faz a terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Chegamos ao número mágico 8. Ambos os nitrogênios estão estáveis. Essa é a fórmula eletrônica. Como é que ficaria a fórmula estrutural? Para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Como eu fiz 3 compartilhamentos entre os mesmos elementos, eu vou ter uma tripla ligação. Então, só para deixar bem claro, tripla ligação. E como é que fica a fórmula molecular? 2 átomos de nitrogênio, N2. É assim que você vai mexer com ligação covalente. Olha bem a diferença. Ligação iônica, um transfere e outro capta. Na ligação covalente entre ametais, há compartilhamento de elétrons. Vai ter outros exemplos nas telas seguintes, mas você já captou a mensagem e eu tenho pouco tempo para mostrar os demais compostos aí. A água, veja bem, o hidrogênio compartilha, aí você vai precisar de um outro hidrogênio, aí você vai ter uma ligação simples entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, a forma eletrônica, aí a fórmula estrutural, simples ligação, e a fórmula molecular H2O. Então, aqui eu tenho um outro exemplo clássico, que é um exemplo da água, que tem ligações simples entre átomos de hidrogênio com oxigênio. Vai ter outro exemplo depois, mas esses exemplos eu pulo. Eu tenho coisas mais ainda importantes e tal. Aqui tem 3, mas depois você vai fazer. Agora tem um probleminha para vocês resolverem. Nas questões clássicas, eles vão te dar os elementos e você vai montar a fórmula. Aqui eu vou te dar a fórmula pronta do SO2, do dióxido de enxofre, e eu quero que você me monte a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Aí o que acontece? O enxofre, vou adiantar isso para vocês. Professor, eu tenho que decorar isso? Não, não precisa decorar. Ou ele vai te dar uma tabela, ou ele vai te dar um número atômico, ou você vai fazer a distribuição. O enxofre tem 6 na última camada. O oxigênio também tem 6. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer as duas ligações covalentes. Cada um desses elementos está com 8 elétrons na última camada. Pela tendência lógica, os dois já estão estáveis. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. É SO2. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Como é que eu vou estabilizar aquele outro oxigênio? O professor não precisa. A molécula é SO2. São 2 oxigênios que eu tenho. Professor, mas se eu fizer uma outra ligação aqui, ó, o meu enxofre vai ficar com 9, com 10 elétrons na última camada. Embora exista uma teoria moderna chamada expansão da regra do octeto que aceita. Mas ainda eu preciso fazer essa montagem. Como o meu enxofre está estável com 8,
e em volta desse oxigênio eu tenho dois pares de elétrons livres. Tenho esse par aqui e esse par de baixo. E como o oxigênio tem 6 e ele precisa de mais 2, o que vai acontecer? Simplesmente o compartilhamento de um par de elétrons. De um par de elétrons. Então, vou repetir. Entre o enxofre e o oxigênio à sua direita, existia e existe uma dupla ligação, porque ocorreu dois compartilhamentos de elétrons. Mas como o enxofre tinha dois pares de elétrons sobrando, e eu podia compartilhar, e posso compartilhar com outro oxigênio, esse par, o par inteiro, é compartilhado com o oxigênio. Essa é a chamada ligação dativa ou coordenada. Presta bem atenção. Quando que ocorre a ligação dativa? Quando o elemento central já está estável com 8, ele já está estável com 8, está feliz da vida. Porém, ainda é necessário se ligar a outro ou a outros átomos. Nesse caso, e só nesse caso exclusivamente, que você usa a ligação dativa ou coordenada, que é o compartilhamento de um par de elétrons, de um par de elétrons. Essa é a chamada ligação dativa ou coordenada. Repetindo, ela só ocorre quando o meu átomo central, ele já está estável com 8, e ainda eu preciso compartilhar par. É par, não pode ser 1, não pode ser 3, tem que ser o par de elétrons. E aí, vou te dar um outro exemplo, só para fechar aqui, ó. Volta para cá. A fórmula estrutural entre o enxofre e o oxigênio aqui da ponta direita existe uma dupla ligação, e a ligação dativa ocorreu com esse oxigênio da esquerda. Como é que eu posso representar essa ligação dativa? Com uma seta, embora hoje as provas modernas não colocam mais a ponta da seta, simplesmente é um traço único, uma dupla e um traço único, e aquele traço único é chamada ligação dativa. Então, atentos. Quando o elemento central já está estável com 8 e ainda é necessário fazer outras ligações extras, se usa a chamada ligação dativa ou coordenada, embora exista uma teoria moderna chamada expansão do octeto. Mas essa expansão é mais para quem vai fazer prova discursiva, mas de qualquer maneira, voltando depois desse isolamento, eu vou fazer esses comentários com mais facilidade depois no quadro. Então, um outro exemplo, só para vocês entenderem bem. Vem para cá o SO2. Então, o que é o SO2? O enxofre tem 6 elétrons, faço a dupla ligação com o oxigênio da esquerda e a ligação dativa é essa que está em azul. Mas eu poderia ter um SO3. O SO3 é assim, ó. A dupla ligação com esse oxigênio, um par de elétrons sendo compartilhado com esse oxigênio, outro compartilhamento com outro oxigênio. Então, eu tenho duas ligações dativas. Uma dupla ligação e duas ligações dativas representados ou representado por essa seta. E aí, para fecharmos a nossa aula dentro do nosso tempo, a última ligação, que é a mais fácil de todas. Mas antes de começar essa, ligação iônica, resuminho de 30 segundos. Ligação iônica tem que ter quais elementos da tabela periódica? Metal e ametal. Para e pensa. Como é que você reconhece o metal? O metal, ele tem de 1 a 3 elétrons na última camada. O que os metais tendem a fazer? Perder ou ganhar elétrons? Perder. Todos da última camada, viram cátions. O ametal é aquele que tem de 4 a 7 elétrons da última camada. 4 a 7 na última camada tendem a receber. Ligação iônica, metal com ametal. Palavra-chave, perda, transferência, doação, ou a expressão doação, transferência de elétrons. Ligação covalente, só envolve a metais. 4 a 7 elétrons da última camada, palavra-chave, compartilhamento, ou a expressão-chave, compartilhamento de elétrons. Já a ligação metálica, duvido que se me acerta. A ligação metálica vai envolver qual tipo de elemento da tabela periódica? Metais. Exatamente, só metal, só. Boa notícia, não tem fórmula. As únicas fórmulas que vocês vão montar é a ligação iônica entre metal e ametal e a ligação covalente entre ametais. Ligação metálica não tem fórmula. Não existe fórmula de ligação metálica, a não ser o símbolo do metal. Ferro, potássio, sódio, tungstênio, alguma coisa do gênero. Então, dentro desse texto tem uma parte que eu coloquei em vermelho, que é a parte que você vai destacar aí na sua apostila. A ligação metálica, ela também tem uma expressão básica. Vou repetir. A ligação iônica tem a expressão de transferência, doação, perda de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica,
mar de elétrons ou nuvem de elétrons, nuvem eletrônica, tá? Entre aspas. É uma expressão. Por quê? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Essa parte mais circular são os núcleos dos metais, é o núcleo metálico. Em volta, que está nessa parte mais azul, são os elétrons. Esses elétrons, eles não têm donos, eles não participam, não pertencem ao núcleo XYZ. Simplesmente eles estão envoltos. Esses núcleos metálicos estão envoltos, estão mergulhados em uma nuvem de elétrons ou mergulhados num mar de elétrons. Eu já vi questão de vestibular que fala em neblina eletrônica. Pô, neblina eletrônica deve estar errado, não está certo. Nevoeiro eletrônico, também está certo. Toda vez que você tem a expressão que tem alguma coisa envolto com a outra, é a ligação metálica. Então, isso é importante que você lembre, que a ligação metálica só tem metais, só ocorre entre metais, e a expressão-chave mar de elétrons, nuvem eletrônica, nevoeiro eletrônico. Aí, o que eu preciso para encerrar? Propriedades dos metais. Novamente, quando se fala em propriedade, pensa no metal que você tem na tua casa. Cobre, o teu anel, o teu brinco, prata, alguma coisa do gênero. Classifique-o, descreva-o. Qual é o estado físico desse metal? São sólidos, porém, um cuidado. Existe uma exceção. Os metais, eles são sólidos a temperatura de 25 graus Celsius, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido a temperatura de 25 graus Celsius. Bons condutores de corrente elétrica, de eletricidade e de calor. Você já viu isso na prática, o fio de cobre. Segure uma colher lá na chama do fogão a gás, faz um teste. Liga o fogão a gás e fica segurando a colher por um tempo. Ah, vai queimar meu dedo. Por quê? Porque é um bom condutor de calor. São maleáveis. O que é maleabilidade? Maleabilidade é a capacidade de formar lâminas. Você já deve ter visto uma lâmina de ferro, uma lâmina de alumínio, uma placa de algum metal, maleabilidade. E são dúcteis. Dúcteis é a capacidade de formar fios. Então, maleabilidade é a capacidade de formar lâminas e ductibilidade é a capacidade de formar fios. São propriedades clássicas dos metais. E apresentam um brilho característico. Então, quando eu falo em metais, todas as informações que podem aparecer numa prova de vestibular estão devidamente descritas aqui. Porém, a última tela, para encerrar. Dificilmente você vai encontrar um metal puro na sua mão. Talvez o único metal que você encontra com uma certa frequência, talvez seja o mercúrio e o cobre. Agora, grande parte do que você encontra na estrutura metálica são na forma de ligas. O que é uma liga? É a junção de metal com outro elemento, sendo que o metal está em maior proporção. E quais são as principais ligas que você encontra no seu dia a dia? Então, as principais ligas estão aqui. O aço, que é uma composição de ferro e carbono, o latão, que é uma composição de cobre e de zinco, o aço inoxidável, que é ferro mais cromo mais níquel, ouro 18 quilates, é uma mistura de ouro, cobre e prata, amálgama odontológico, bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, são algumas ligas metálicas que vocês vão encontrar por aí. Então, eu fecho aqui, meu tempo está quase estourando, já tem 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu faço encerramento. Então, o que você acabou de ver aqui na tela, eu vou deixar isso disponível lá nos seus cadernos do A+. Lá você também tem as respostas dos testes da sua apostila, inclusive na tela aqui também tem a resolução, mas procure analisar. Então, lá no seu caderno, vou deixar o vídeo da aula de hoje, se você quiser revisar, vou deixar essas telas, esses slides, para vocês também estudarem, porque eu acho que é até mais bacana, muitas vezes que você não tem tempo de trabalhar o dia todo, não sei se está em isolamento ou não, mas é importante para fazer uma revisão desses sistemas. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, como é a nossa última aula, vocês devem ter algum compromisso depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico alguns minutinhos aí para tirar essas dúvidas aí. Só vou encerrar a gravação para vocês terem esse processo depois. Fechar aqui.